Olá, bem-vindos a mais um podcast Culto Arte, uma pincelada de conhecimento para você que ouve o nosso podcast e curte cultura e arte. Hoje vamos conhecer mais o cubismo, a escola de vanguarda do século XX. Século XX. O movimento cubista oficialmente começou em 1907 e terminou em 1914, apesar de ter persistido mesmo quando seus principais artistas partiram para outras propostas estéticas. Seus principais focos de resistência foram as artes decorativas e arquiteturas do século XX. Para saber mais ainda, entrevistamos o professor Leonardo Magri, que nos conta um pouco sobre o que os artistas queriam representar nessa época. Os cubistas, eles representavam A arte moderna com todas as suas partes num mesmo plano. É mais ou menos assim, como se eles estivessem abertos e apresentassem todos os lados no plano frontal em relação ao espectador, certo? Na verdade, essa atitude de decompor objeto não tinha um compromisso de fidelidade com a aparência real das coisas, ok? Na verdade, assim, eles queriam passar a visão deles para os objetos, não a coisa correta, não a coisa do jeito que ela é, bem do jeito deles, do jeito que eles queriam que as coisas fossem vistas, digamos assim. O cubismo pode ser dividido em duas fases. O cubismo analítico, que começa por volta de 1909, é caracterizado pela desestruturação da obra em todos os seus elementos. Decompondo a obra em partes, o artista registra todos os seus elementos em planos sucessivos e superpostos, procurando a visão total da figura, examinando-a em todos os ângulos no mesmo instante através da fragmentação dela. O cubismo sintético, que começa por volta de 1911, reage à excessiva fragmentação dos objetos e à destruição da sua estrutura. Basicamente, essa tendência procura tornar as figuras novamente reconhecíveis. A fase do cubismo sintético também pode ser chamada de colagem, porque introduz letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal e até objetos inteiros nas pinturas. Letras, pedaços de madeira, pedaços de metal, vidro, palavras, metal, vidro. O professor Leonardo nos diz ainda que a época não importa, mas que os cubistas podem ser identificados por algumas características marcantes. As principais características do cubismo, a gente pode falar que as formas ficaram mais geométricas, ocorreu uma vaga renúncia de perspectiva, você perde um pouco essa noção de perspectiva, perda total da função de claro e de escuro, as cores elas ficaram muito mais sensitivas, você tem muito mais percepção do colorido, tá? O que mais? Elas dão uma sensação de pintura escultórica mesmo, e a gente tem predominância das cores austeras, do branco ao negro passando pelo cinza. O fim do movimento cubista deve-se à eclosão da Primeira Guerra Mundial em agosto de 1914. Mas o estilo permaneceu vivo nas mãos de outros pintores, exercendo forte influência sobre a arte moderna como um todo. Por suas características abstratas, o cubismo foi bastante adaptável, inspirando movimentos como futurismo, orfismo, purismo e vorticismo. Terminamos por aqui, e não se esqueça, toda quinta-feira você tem um podcast Culto Arte inédito. Este podcast foi realizado por Marília Pedroso e Thaís Oliveira. Faculdade Casper Libero, novembro de 2009.